Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Coelho e este é o canal Cruzada Viva. Quero lembrar que esse canal é 100% ateísta e mandar um forte abraço para todos os ateus, céticos, agnósticos e livres pensadores. E, é claro, agradecer a todos vocês inscritos no canal. Sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje, Religião, Denominações e Charlatões, mais um vídeo desta série, onde estou abordando exatamente sobre as diversas seitas, denominações, divisões e subdivisões desse sistema religioso e seus líderes fundadores, tá? A religião, o sistema religioso que jamais se entendeu desde sua criação, as sociedades antigas eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Os medos, os persas, os egípcios, os babilônicos, os sumérios e muitas outras, centenas de outras sociedades. E aí o Abraão que veio de uma sociedade politeísta, cria, seu próprio Deus. Os semitas, os hebreus que viviam no deserto, comendo poeira, morriam de inveja dos outros povos. E aí o Abraão cria o Deus dele, um Deus perverso, refletindo a própria imagem desse povo que o criou, para justificar suas maldades, perversidades, para invadir, matar, roubar, pilhar, estuprar e escravizar outros povos. Diziam estar a serviço, servos, escravos deste Deus que eles próprios criaram, o tal do Senhor dos Exércitos, que curiosamente escolhe este povo, o povo que o criou, pois homens criam deuses, não deuses criam homem, escolhe este povo para ser melhor do que os outros povos. Aí o crente arroga, bate no peito que é servo, escravo de um Deus todo bondoso, na realidade não conhece o livro Bíblia. E assim o sistema religioso, só o Deus de Abraão deu origem às três grandes religiões que vivem se matando até hoje. O judaísmo, o cristianismo criado pelo Constantino, o Cristo que jamais existiu nas páginas da história, e também o Islã, todos eles descendentes desse Deus de Abraão, o Javé, o Yahvé, o Elohim. Pessoal? E desta divisão, a Igreja Católica cria a filha, a prostituta mãe, no sentido bíblico, cria a filha com o Martinho Lutero, e do Lutero o protestantismo vem se dividindo. Para vocês terem ideia, só no ano de 2010, aqui no Brasil, mais de 40 mil denominações religiosas. Abria-se uma denominação religiosa por hora, e aproximadamente mais de 14 mil por ano, faço as contas, Porque é muito fácil, Principalmente, abrir aqui no Brasil, você arruma algumas testemunhas, paga uma taxa no cartório, e aí você terá uma entidade filantrópica, que de filantropia não tem nada, A gente vê aí os pastores, líderes religiosos multimilionários, com sistemas de televisão, rádios, bens, fazendas, jatos. Tem um pastor aí que tem 8 jatos, 8 avião. Imagina aí, para quê, hein? Se o Jesus andava de jumento, Roubado, por sinal. E assim o sistema religioso vem se multiplicando. Por quê? Porque é muito fácil. Como vou mostrar aqui, mais charlatanismo aqui, nas criações de todas essas denominações religiosas, são charlatões, Eu vou mostrar aqui, muitos aqui, tá, pessoal? Mas funciona da seguinte forma, O líder religioso, quando começa a enricar, e compra grandes mansões cercadas de cerca elétrica, câmeras de segurança, para-raios, mas dizem acreditar no Deus poderoso, Andam cercados de segurança, carros blindados, Transportam dinheiro em carro forte, E promete aos fiéis ali, que são interesseiros, vão para lá para pedir, O crente vai só para pedir, sendo que pede só na imaginação, mas fica tudo com o líder religioso. E aí o comparsa dele, que está ao lado, vendo tudo, na tesouraria, vendo tudo, aí arruma uma discórdia, sai da igreja, muda alguma doutrina, diz discordar de alguma doutrina, e aí abre uma nova razão social e abre a sua nova empresa, para enricar também. É assim que funciona. Tá bom, pessoal? Então vamos aqui conhecer mais um charlatanismo de mais uma religião, para que esse vídeo não fique muito longo, porque vai ficar, tá, pessoal? Eu resumo o máximo, peço desculpa, mas eu preciso explicar como tudo foi formado e como começou. Tá bom, pessoal? Vocês já viram falar de Charles Taze Russell, Charles Taze Russell? Não, Ele é exatamente o fundador das Testemunhas de Jeová, de Jeová, As Testemunhas do Jeová, do Jeová. Tá bom, pessoal? Vamos à história, vamos conhecer quem é, o fundador das Testemunhas de Jeová, As Testemunhas de Jeová formam uma das seitas que mais crescem atualmente, face ao seu proselitismo incontrolável e grande mal causado de seus ensinos à vida do crente,
E realmente é um grande mal, sabe? Essas testemunhas de Jeová, vou mostrar aqui, né? O que eles passam, né? Esse pessoal, né? Esse pessoal que você vê aí pela rua aí, sabe? Senhoras, dia de domingo no sol quente, batendo de porta em porta, escravas dessa gente aqui, que eu vou mostrar o líder fundador, quem era esse cara aqui, sabe? E os outros que se seguiram depois dele, sabe? Dessa empresa aqui, que apreende as pessoas lá dentro e escravizam. Vamos lá, vamos ao vídeo. Vamos ao histórico do jeovismo, né? Charles Taze Russell, fundador da seita Testemunhas de Jeová. Eu quero dizer uma coisa aqui sobre seitas, né? Nós que damos a cara aqui para bater, né? Para mostrar essas pessoas, para não deixar que nunca elas caiam dentro desse sistema religioso, seja ele qual for. Para mim, todos eles são seitas, tá? Tudo aquilo que escolhe um povo e segrega outros, assim como o Abraão, que era povo escolhido, então o resto Deus mandava matar, né? Supostamente um Deus que criou todos o universo, não criou uma cibalena naquela época, né? Não criou a energia elétrica, mas deu espada na mão de um povo para matar outros povos que supostamente teria sido criado por ele também. Veja que absurdo, né? Então também era povo escolhido, né? Tudo para mim, tudo isso é seita, né? Você pode chamar do que quiser, religião, escambau. Para mim é seita, sabe? Mesmo porque a palavra religião, se religar com alguma coisa, se religar com o quê? Que se não existe nada, cara, sabe? Não existe Deus algum, estamos sós, por nossa própria conta. Os charlatões como esses aqui se apegam exatamente no medo do ser humano, o medo da morte, na ignorância do ser humano, na falta de conhecimento. O crente nunca foi lá na história para saber de onde veio o Deus dele, quem criou, como criou, antes até dele ser criado, o que existia antes, mas acredita cegamente. Principalmente o cristão quando nasceu pequenininho, mergulhado dentro de uma banheira e condenado a ser cristão o resto da vida. Mas vamos ao vídeo. O jeovismo. Charles Taze Russell, fundador da seita Testemunha de Jeová, nasceu nos Estados Unidos da Pensilvânia. A grande maioria dessas grandes seitas veio dos Estados Unidos, sabe? É um país mais de 90% presbiteriano, tá? Dos Estados Unidos, Pensilvânia, Estados Unidos da América do Norte, no ano de 1854. Perturbado, veja só, ele era um perturbado pela doutrina das penas eternas, olha, penas eternas. Então tem uma grande galinha eterna lá. Tornou-se simpatizante da doutrina adventista que abraçou posteriormente. Ele foi adventista e muitas das coisas que a Testemunha de Jeová segue é do sistema adventista, que já fez um vídeo sobre os adventistas, né? Sobre o Guilherme William Miller, o criador dos adventistas. Outro charlatão, tá? E esse aqui, mais um charlatão, que prometia a volta do Jesus Cristo. Aqui esse também diz que já voltou, inclusive. Eles dizem que o Jesus Cristo já voltou. Mas para não me alongar, esse vídeo vai ficar longo, pessoal. Vamos lá. Então ele foi... como o Russell possuía pontos de vista muito pessoais, principalmente quanto à maneira e ao objetivo da vinda de Cristo, não demorou a haver divergências, seus pontos de vista aos pontos de vista dos líderes adventistas. Então ele viu ali, sabe, que dava para ele montar o esquema dele, sabe? Então ele largou os adventistas e montou o esquema dele. Nessa época, em parceria com um adventista de nome N.H. Barbour, escreveu um livro. Essa amizade, porém, durou pouco, pois logo se separaram por uma acalorada discussão quanto à doutrina da expiação, quanto à doutrina do pecado, né? Olha aí, arruma um ponto na outra religião para discordar, para abrir a dele e dizer agora que a dele é melhor do que a do outro, e a do outro é a do diabo, tá, do demônio. Vamos ver? Um ano após, em 1872, Russell lança um dos fundamentos do seu movimento, inicialmente com os nomes Torre de Vigília de Sião e Arauto da Presença de Cristo. As ideias de Russell vivia em frequentes choques com as autoridades e tribunais, dos quais nem sempre se saía bem. Censurou as igrejas e seus líderes como porta-vozes do engano e como instrumentos do diabo. Agora, ele fundou a dele, já condenou as outras como sendo porta-voz do engano e instrumentos do diabo. Agora, ele criou a dele, claro que todas as outras agora vão ser do diabo, né? Cara que bota umas pessoas no meio da rua, no sol quente, umas senhoras, sabe, vendendo uma porcaria, e se elas não venderem, vou mostrar o que é que ele diz, tá? Me aguarde. Para a preparação dos seus discípulos, escreveu uma obra intitulada Estudos nas Escrituras, sobre a qual o próprio Russell declarou ousadamente que seria melhor que ela fosse lida
do que lida a Bíblia sozinha. Então ele declarou que a obra que ele fez seria melhor do que ler a Bíblia só. Tinha que ler a Bíblia junto com a obra que ele fez, para juntar as duas. Contudo, mais tarde, ele mesmo chamou de imaturo alguns de seus escritos primitivos. Então ele próprio reconheceu que era um moleque, né? No que estava dizendo, quer dizer, precisava aprimorar mais a malícia dele na cabeça das pessoas, e aprimorou, né? Russell foi um homem mau, de mau procedimento. Casou-se em 1879 várias vezes foi levado ao tribunal por sua própria esposa em face a maus tratos que sofria dela. Então a própria esposa denunciava que ele a espancava, né? Não podendo ela suportá-lo, mas abandonou em 1887, dele divorciando-se em 1913. Então ela abandonou ele em 1887, mas só foi se divorciar em 1913, alguns anos depois, né? Viu-se muitas vezes em apuros com a justiça devido a escândalos financeiros, né? Charlatão financeiros, tem sempre problemas financeiros, né? Charles Taylor Russell morreu em 9 de novembro de 1916, sendo substituído pelo juiz Joseph Frank Rutherford, né? Um juiz, né? Veja aí que os poderes envolvidos com o sistema religioso sempre, política e até os poderes, né? Aí das leis, né? Envolvidas, né? Rutherford excedeu em muito em atuação ao próprio Russell, fundador da seita. Então ele se destacou até que o próprio fundador, né? Esse juiz aqui, o Rutherford. Logo no princípio de sua gestão, fundou a revista Despertai, essa revistinha que eles entregam de porta em porta aí, né? Vendendo de porta em porta aí, com uma tiragem mensal que vai a 1 milhão de exemplares, 1 milhão de exemplares por mês, sabe? Esse povo é obrigado a vender aí. Esteve por vários meses na cadeia por causa de alegadas atividades anti-americanas no início da entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Isso aqui foi no começo da Primeira Guerra Mundial, quando ele assumiu, né? Teve na cadeia muitas vezes por atividades anti-americanas. O próprio juiz foi preso lá. Isto contribuiu mais para que Rutherford e seus seguidores tivessem maior ódio da organização do diabo, que ele considerava a organização do diabo, a política e as outras religiões, não a dele, mas as outras, tá? Como eles tratavam toda e qualquer espécie de organização política e religiosa que se opunha aos seus ensinamentos e doutrinas. Então, se qualquer política ou religião que se opusesse a ele, era considerado, né, demoníacas, do diabo. Rutherford morreu a 8 de janeiro de 1942, com 72 anos de idade. Com a morte de Rutherford, Nathan H. Knorr assumiu a liderança da seita. Agora mais um aqui que sai, né, recebendo o bastão, passando em frente, porque é uma coisa, a empresa lucrativa, né? E é tanto que eu vou mostrar a vocês. No início de seu mandato, escreveu um ensaio com o título Testemunhas de Jeová dos Tempos Modernos, com a afirmação: Deus Jeová é o organizador de suas testemunhas sobre a terra. Prosseguindo, diz que o nome da organização deriva-se da passagem de Isaías 43:10, que diz o seguinte: Vós sois minhas testemunhas, diz Jeová. Um ser imaginário criado por um cara, sabe? Que esses deuses nunca se apresentam para todos, se apresenta para um pau mandado aqui e outro ali, sabe? Mas o povo acredita, né? As testemunhas de Jeová, eu vou mostrar aqui que esses caras sabem, eles sabem como tudo foi criado, sabe? Eles sabem que é tudo farsa. Todos eles sabem que é farsa. Mas é tanto que eles discordam de algumas coisas que está dentro lá do mesmo sistema onde foi criado toda farsa. Vou mostrar aqui. As testemunhas de Jeová demonstram um zelo incomum em tornarem conhecidas as suas doutrinas, pelo que se dedicam ao máximo à venda de livros e revistas de porta em porta, né? Mandam os escravos, né? Os pobres, senhorinhas no sol quente, sabe? Agora tem uns carrinhos que eles botam em tudo que é parada de ônibus, sabe? As pobres ficam lá em pé, sabe? Para vender a revistinha desses canalhas aqui. Além de se dedicarem com afinco a este trabalho, quase todos dão uma parcela de cooperação na disseminação das doutrinas da seita. Quase todos. Por que quase todos? Porque o líder
Está lá sentado no trono dele, rapaz, só esperando o dinheiro entrar na conta. Essa é a grande realidade. W.J. Shell, ex-testemunha de Jeová, diz que as testemunhas de Jeová ficam sob constantes pressões e com medo mortal de seus líderes. Aqui um ex-testemunha de Jeová, declaração dele, medo mortal de seus líderes e em constante pressão psicológica. Tá? Por exemplo, se não venderem suficiente literatura, serão rebaixados à classe de maus servos, ou servos inúteis. Veja só, né? Veja que absurdo, que maldade, que perversidade, né? Aqui, se a pessoa não vender a quantidade de literatura que eles exigem que vendam, esses pobres coitados que andam de porta em porta aí, eles são rebaixados à categoria de classe de maus servos, mau escravo. O cara já é escravo, ainda deve ser rebaixado mais ainda como mau e servo inútil, escravo inútil. É isso que vocês são para eles, tá? A gente fala isso para... Se você está dentro dessa porcaria, saia disso, rapaz. Tenha medo não, porque não existe inferno, não existe nada não. E a tua própria crença aqui diz que não existe inferno. Sabe? Você sabe disso. Então tá com medo de quê? Sai dessa porcaria, rapaz. Se liberta disso. Você é um escravo inútil ainda humilhado. E permanece nisso aí, rapaz. E para você que não entrou, nunca entre em sistema religioso. Nós damos a cara aqui para bater, para mostrar para você a realidade desse sistema podre todinho. A doutrina da Trindade. Uma das coisas que ele discorda, né? Ele sabe, porque ele estudou, ele sabe que não existe porcaria nenhuma. Inclusive ele vai dizer de onde vem essa questão aqui, a origem dessa Trindade aqui, né? Mas provando que ele sabia, o Russell sabia, né? Poucos aspectos da doutrina cristã têm sofrido tantos ataques de testemunhas de Jeová. O que eles o que eles pensam e dizem sobre este tema é abundantemente mostrado nos seus livros, revistas e palestras. Satanás deu origem à doutrina da Trindade. Isso está no livro Seja Deus Verdadeiro, página 81. A origem da Trindade. Um contemporâneo, veja só, eles sabiam, né? Isso aqui dito pelo próprio Russell, né? Um contemporâneo de Teófilo, na África Setentrional, o escritor latino chamado Tertuliano, da cidade de Cartago, de fronte à Itália, escreveu uma defesa de sua religião e introduziu nos seus escritos a palavra Trinitas, que quer dizer trindade. Então, ele sabe a origem de tudo isso, né? Então, continua. A Igreja Católica é tanto que absorveu isso, o imperador Constantino absorveu nos concílios, colocou lá dentro dos concílios, colocou dentro da Igreja Católica e não sabe explicar sequer essa porcaria como funciona. Mas vamos lá. Daquele tempo em diante, a doutrina trinitária veio a infectar cada vez mais a crença dos cristãos professos. Tal doutrina é absolutamente alheia ao verdadeiro cristianismo. Ela foi implantada lá. O cristianismo é uma coxa de retalho, pegou coisa de diversas religiões, mas vamos em frente. Nem se encontra a palavra trias nas inspiradas, entre aspas, escrituras gregas cristãs, tampouco se acha a palavra trinitas, nem mesmo na tradução latina da Bíblia, a Vulgata, que tem feito a religião pela humanidade. Está no livro Que tem feito a religião pela humanidade, página 261. Agora veja de onde vem a Trindade. A real Trindade vem de Nimrod, que casou-se com sua mãe, Semíramis, e assim, num sentido, ele é seu próprio pai e seu próprio filho. Ali o Nimrod casou com sua própria mãe, que teve o filho Tamuz, que é o Jesus, para você ter ideia. É o Jesus. Eu não vou falar aqui para não me estender muito, sabe? E a Semíramis, para você ter ideia, você vê ela todo dia, se você pega em dinheiro, é só olhar na nota, que aquela face que está na nota é a face de Semíramis, tá bom? Inclusive a Estátua da Liberdade, né? E muitos outros símbolos religiosos aí, é uma representação de Semíramis. Aqui está a origem da doutrina da Trindade. Isso foi escrito por Russell, Estudos nas Escrituras, o livro dele, Estudos nas Escrituras. Isso é uma verdade que ele falou, sabe? Então se o cara vai lá dentro, sabe que a porra da Trindade, perdão a palavra, a merda da Trindade é falsa, ele foi lá dentro da história, nos concílios, e sabe de onde essa porcaria todinha surgiu, sabe também que nem o Cristo existe, é tanto que eles dizem aqui que o Cristo não é Jeová, e Jeová é um e Cristo é outro. Sendo que dentro da Bíblia, uma hora Cristo diz que ele é o próprio Deus, e outra hora ele diz que Deus é um e ele é outro. A porcaria todinha que é. Essa face aí. Quanto às pessoas de Cristo, a doutrina das testemunhas de Jeová é essencialmente ariana. A doutrina ariana
para quem não sabe, vou explicar já. É essencialmente ariana e a identifica muito bem com diferentes correntes heréticas surgidas nos primeiros séculos da história da igreja. O que é a corrente ariana? Quando os concílios foram reunidos, que foram eleger o tal do mito de Jesus, Ário era um bispo, um dos bispos que votou contra os outros 300 bispos que votaram a favor da divindade de Jesus Cristo, do Cristo, né? E a corrente de Ário não tinha ele como o próprio Deus, e sim como apenas o Filho de Deus, entendeu? Mas lá, quando eles montaram esse sistema todinho, é por isso que fizeram, inclusive, para torná-lo Deus, os apócrifos tiraram a infância desse mito de Jesus, de lá de dentro da história dele, né? Por isso que tem aquele lapso de tempo entre 12 anos e 30 anos de idade do mito de Jesus. Eu já fiz um vídeo sobre isso, né? A infância oculta do mito safado. Filhote de pombo. Quanto à pessoa e à divindade de Jesus Cristo, dizem os jeovistas, este Jesus Cristo não era Jeová Deus, né? Ele era uma pessoa espiritual, assim como Deus é espiritual. Era poderoso, mas não todo poderoso, como diz Jeová Deus, entendeu? Quando foram criar o Cristo, era para ele ser um semideus, não o próprio Deus, que os crentes arrogam aí, né? E isso bate de frente, né? Porque, inclusive, a tal da doutrina da Trindade, nem a própria Igreja Católica sabe explicar, né? Por quê? Porque é uma farsa, né? É a história lá de Nimrod, Semíramis e Tamuz. Por isso é chamado filho de unigênito de Deus, porque Deus não teve associado ao trazer a existência de seu filho unigênito, né? Ele o fez só, ou seja, não precisou de Maria, nem né? Não precisou transformar num pombo e transar com a própria filha. Ele não é o autor da criação de Deus, mas depois de Deus o haver criado como primogênito, usou como seu obreiro associado ao trazer à existência todo o resto da criação. Isso está no livro Seja Deus Verdadeiro, página 34 e 35. Em resumo, o que conclui deste ensino é que Jesus Cristo não é Deus. Dentro da própria Bíblia, ele diz que o Pai é um e ele é outro. Ao mesmo tempo, ele também diz, numa contradição, quem olha para mim, quem está me vendo, está vendo o Pai, né? Quando um dos apóstolos pergunta a ele. Então, ele é um drogado, né? Um alienado, um maluco. Se tivesse existido, jamais existiu, tá? 2. Em sua vida humana, foi simplesmente uma pessoa espiritual. 3. Foi criado pelo Pai, como as demais coisas. 4. Não é o autor da criação. As divergências com isso estão em João capítulo 1, versículo 1, que diz o seguinte: a palavra era Deus, ou seja, o verbo era Deus, né? Já os testemunhas de Jeová diz que a palavra era um Deus, o verbo era um Deus. E aí eles divergem em Theos, ou Theos, que significa um Deus, ou Theos, que é um Deus, né? Então, os demais cristãos dizem que o verbo era o próprio Deus. Já os testemunhos de Jeová diz que não, diz que era um Deus. Então, seria a palavra era um Deus, e não a palavra, o verbo era um Deus, não o verbo era Deus. Entendeu? Escatologia. Embora nada de proveitoso haja no sistema doutrinário das testemunhas de Jeová, existem aspectos nele que são por demais absurdos. Queremos nos referir em particular a algumas desses aspectos de sua doutrina escatológica, ou seja, a doutrina das últimas coisas. A segunda vinda de Cristo. Afirma que os testemunhos de Jeová que Cristo Jesus vem não em forma humana, mas como criatura espiritual e gloriosa. Ele vem, portanto, desta vez não em humilhação, não na semelhança de homens, mas em glória, e todos os anjos com ele. Não tem de canto nenhum, porque ele não foi para lugar nenhum, porque simplesmente não existe. Mas vamos ao vídeo. Alguns podem citar a palavra dos anjos, que diz: esse Jesus que entre vós foi recebido no céu, Atos capítulo 1, versículo 11. Notem, porém, que este texto não diz que ele virá com a mesma aparência, ou com o mesmo corpo, mas somente do mesmo modo. Isso está no livro Seja Deus Verdadeiro, página 184 e 185, né? Dos Testemunhos de Jeová. E quanto ao Armagedon, o que pensava Russell? Russell pensava o seguinte: a batalha do Armagedon, agora que vem a grande palhaçada, por isso que eu digo charlatão, charlatão. Veja só, a grande batalha a batalha do grande dia dos deuses poderosos, do Deus poderoso, todo-poderoso,
o Armagedon, terminará em 1914. Segundo ele, o Armagedon aconteceu em 1914, veja só, com a derrota completa do governo do mundo. É pleno estabelecimento do reino e o pleno estabelecimento do reino de Cristo. Russell, Estudos nas Escrituras, volume 11, páginas 101 e 170. Aqui ele afirma que o Cristo voltaria e o Armagedon em 1914. Veja só, segundo o ensino de Russell, Cristo já voltou à Terra e começou o seu governo de paz desde o ano de 1914. Sabe? Segundo os testemunhos de Jeová, Jesus Cristo já voltou, tá? Desde 1914. E quanto ao juízo final, né? Na primavera de 1918, veio o Senhor, diz Russell, né? Na primavera de 1918, veio o Senhor e começou o juízo. Primeiro da casa de Deus e depois das nações deste mundo. Está na revista Seja Deus Verdadeiro, página 284. Jesus está em um corpo invisível, não o corpo de ressurreição. Ou seja, ninguém pode vê-lo. Ele está aqui, mas ninguém pode vê-lo. Assim é fácil ser Deus, né? Assim é fácil dizer que existe, né? Aí, posso dizer também que, né, tem um alienígena ali e um elefante branco e você não consegue ver, mas eu sei que tem, né? Então você tem que acreditar porque eu estou dizendo que tem, tá bom? É dessa forma que funciona o sistema religioso. Isso contradiz a Bíblia em Zacarias 12, 10, Mateus 24, 30 e Apocalipse 6, 15 e 17. Quanto ao dia em que se dará a vinda do tal suposto Cristo, filhote de pombo, diz Mateus 24, 36. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Isso aqui também corrobora com o próprio testemunho de Jeová, que diz que ele não é o Pai. Então, se ele está dizendo que só quem sabe é o Pai, e aí contradiz os crentes que diz que Jesus seria o próprio Deus, né? Contrariando também. Mas eles pegam assim um ponto. É assim, pessoal. Ele pega um ponto de uma religião para discordar. Ele sabe toda a verdade, que tudo é fácil, mas ele pega apenas um ponto para discordar, que é para ter um motivo para abrir a sua, né? E atrair o povo para dele. Né? E agora a do outro já é a que não presta, é a do diabo, é a que não presta. É assim que funciona. O fracasso e mais mentiras, né? Ele fracassou, então vem mentiras em cima de mentiras, né? Vendo fracassada a sua previsão quanto à segunda vinda de Cristo, Russell, isso aqui é a mesma coisa do Guilherme William Miller, dos Adventistas, que também prometeu e depois veio com desculpas, aqui é a mesma coisa, né? Russell, inclusive ele foi adventista, como falei, arquitetou uma alteração à sua falsa teoria. A data era correta, porém, equivocou-se quanto à forma. Agora ele diz a forma, né? O reino não terá característica material e visível, como havia anunciado, mas será espiritual e invisível. Assim é fácil, né? Isso está no livro Seja Deus Verdadeiro, páginas 22 e 25. 22 a 25. Tendo chegado a data anunciada por Russell, em lugar da paz milenária do reino de Cristo, né? Em lugar da paz, sabe o que aconteceu? Né? Na data que ele disse que seria a paz que Jesus iria reinar, né? Trazer um mundo de paz, né? Sabe o que aconteceu? Arrebentou no mundo a Primeira Grande Guerra Mundial, que deixou em luto milhares e milhares de famílias, né? Sobre a terra. Doutrinas das Testemunhas de Jeová. E quanto à alma, né? Quanto à alma. Os cientistas, olha o que diz Russell, né? Os cientistas e cirurgiões não foram capazes de encontrar no homem nenhuma prova determinante de imortalidade. Não podem encontrar nenhuma evidência indicativa de que o homem possua uma alma imortal. Olha só, isso aí é pura realidade, né? O médico legista está abrindo o corpo lá, de repente sai uma alma lá dentro, palhaçada, né? Encontrou foi nada. Quanto ao inferno, né? Inferno que é uma farsa, né? Nós sabemos que é uma farsa, né? Mas o que diz os testemunhos de Jeová? A doutrina do inferno ardente, onde os iníquos, depois da morte, são torturados para sempre, não pode ser verdadeira, por 4 razões. Olha as razões aqui que dão os testemunhos de Jeová para não haver inferno. Não há inferno simplesmente por uma razão simples, que é a criação humana, assim como o Deus bíblico é uma criação humana, assim como o diabo é uma criação humana, tudo criação de seres humanos, com as bilhões de religiões, milhões de livros sagrados e bilhões de deuses ao redor da terra. Tá, crente? O seu Deus não é único, tampouco verdadeiro, né? Aí aqui diz,
Primeiro, porque está fora das Escrituras. Realmente, o inferno não existe lá no Antigo Testamento, não, nem os próprios judeus, né, acreditam no tal do inferno nem no diabo, a figura do diabo. Tá? 2, porque é irracional. Agora aqui vem a piada. Segundo as razões dos testemunhos de Jeová, a segunda razão para que não haja inferno é que é irracional. É irracional. Aí olha a terceira razão dele. A terceira razão é porque contraria ao amor de Deus, né? Ora, como que o cara pode dizer que é irracional não acreditar no inferno e dizer que é racional acreditar em Deus? Sendo que os dois são tudo farsa, são tudo mentira. E outra, ele diz o amor de Deus. Que amor de Deus? Esse Deus é perverso, não tem amor, coisa nenhuma. Ele não quer amor, ele quer temor. Isso a Bíblia está na Bíblia toda, e esses canalhas aqui sabem disso. Esses caras leram essa porcaria, tanto que fica contra a Trindade, diz até de onde veio a Trindade, que saiu dos concílios, onde criaram também a porcaria do mito de Jesus, o filhote de pombo que jamais existiu. Então eles sabem. É aquilo que eu estou falando. É lucrativo. Então ele arruma uma discordância de outra religião, agora para dele ser a melhor. E aí tá os escravos aí, sabe? Eu tenho pena quando eu vejo essas pessoas, porta em porta batendo, sabe? Escravos mentais, pior escravidão que existe, sabe? A droga, que é o sistema religioso, uma droga, uma verdadeira droga. Porque como que pode uma pessoa sã, racional, ele diz aqui que é irracional acreditar no inferno e acredita no Deus. Por quê? Porque é lucrativo para eles, né? Mas tem que ter uma discordância das outras religiões, senão a dele não se destaca, né? Senão seria tudo igual, né? E aí o que vai atrair, senão a diferença? E a quarta é porque é injusta, né? O próprio Deus bíblico é injusto, a Bíblia toda, rapaz. Quer enganar quem, crente? Hein, testemunha de Jeová? Está no livro Seja Deus Verdadeiro, página 79. E, por último, quanto à igreja, né? Eu falei bem rápido, pessoal, porque senão não dava, sabe? Então o vídeo fica longo demais. Então vamos lá. Quanto à igreja diz, em Apocalipse 14, 1, 3, a Bíblia é terminante ao predizer que o total final da igreja celeste será de 144 mil, segundo o decreto do próprio Deus, Jeová, né? São apenas, a Bíblia em Apocalipse 14, versículo 1 ao 3, diz que apenas 144 mil serão levados a essa igreja celeste, serão arrebatados, levados para esse céu aí, imaginário aí, sabe? Aí você imaginar, né, que as pessoas estão aí atrás de uma tal de uma salvação, sabe? Quando que a Bíblia, imagine, desde tudo isso foi criado. Eu não vou colocar do começo do mundo, não. Eu não vou colocar do começo do mundo, não. Eu vou colocar desde que a Bíblia foi criada, que a Bíblia diz que a Terra tem 6 mil anos, de 5 a 6 mil anos. Desde que começou essa farsa todinha aqui do Deus de Abraão. De lá para cá, quantos morreram? Quantas gerações morreram, nasceram? Então você espera ir para o céu aí, por acaso, crente? Olha quantas pessoas tem no mundo hoje. Você não para raciocinar, não? Hoje o mundo, se não me engano, são mais de 7 bilhões de pessoas. E aí você vem dizer que você está salvo? Porque a igreja toda diz que está salvo. Vai todo mundo nesse barco aí. Sabe? Bom seria se fosse real e esse bosta desse Jesus aqui viesse, pegasse toda a cambada religiosa de todas as religiões da Terra e levasse e jogasse aí em qualquer planeta aí e deixasse eles rezando ali bem longe da gente, sabe? Que aí a Terra seria realmente, né, um verdadeiro paraíso, limpo, sabe? Onde as pessoas nós fazemos um pelos outros, sem o mínimo interesse. Tá? O ateu é muito mais verdadeiro do que o crente, sabe? Dá com a mão olhando para ver se Deus está olhando para ganhar em dobro, sabe? Terceiro. Então essa foi as testemunhas de Jeová, nessa nova série, né? Já abordei aí os adventistas, né? Os espíritas, espiritismo, né? Várias outras aí, aquele tabernáculo da fé, e vem muito mais por aí, viu? Pode esperar que essa série eu vou abordar muitos líderes charlatões religiosos aí, dessas denominações milionárias aí, né? Tá bom, pessoal? Você crente que diz que seu Deus é onisciente, sabe de todas as coisas, diz que ele é onipotente, de poder infinito, diz que ele é onipresente, está em todos os lugares. Eu digo que você é um inocente se acredita nessa babaquice toda.
Estamos aqui para tirar você do mundo de Oz, ajudar. Forte abraço e até o próximo vídeo.